vai diferenciar é a sua qualificação a mais. Se você é alguém formado em direito, você vai competir com todas as pessoas que também são formadas em direito. E a pessoa que tiver uma pós, por mais que seja aquelas fuleiras de beira de esquina que gastou R$ 2.500 na pós inteira, ela não dá um passo na sua frente. Por quê? Porque ela tem certificado. E em questão de mercado de trabalho, principalmente para esses ramos mais ou administrativos ou mais discursivos, por que não dizer? Eles dependem muito da qualificação em si, de você comprovar. Agora, para a parte de tecnologia da informação, nem tanto, mas ainda assim indico que vocês procurem. Uma pessoa, por exemplo, que trabalha com programação, que ela entende de Java, entende de JavaScript, entende de 3, 4, 10 linguagens diferentes. Essa pessoa, ela não precisa ser formada para atuar na área. Pode ser que ela precise ser formada para conseguir como é que eu posso dizer, uma extensão a mais salarial, que ela consiga um aumento, que ela consiga uma promoção. Agora, para trabalhar na área, ela não vai precisar dessa formação em si. Só que ela tem que mostrar que ela sabe. Sem problema, Erika, eu ainda não comecei a explanação de verdade da aula. Comecei a gravar porque eu estou tendo aqui uns insights maneiros. Mas fica essa dica para vocês, qualificação profissional nunca é demais. Não estagnem. Vocês sabem o que é empregabilidade? Já ouviram falar do termo? Empregabilidade. A galera do mal da direita. Diogo, Guilherme e Caio. É Caio? Eu acertei? É Caio. Eu acertei? Eu acertei? Ou não acertei? Acertei? Então diz que eu acertei, homem. Sim. Eu perguntei para vocês o que é empregabilidade. Vocês sabem? Alguém sabe? Andrian, o que é empregabilidade? Hoje só tem tu, homem. Não, nada. Queridos, é um termo que todos vocês já deveriam saber o que é. Porque todos vocês estão procurando trabalhar isso se vocês estão aqui. Empregabilidade, se eu fosse dividir a palavra, se eu fosse ir atrás da etimologia, enfim, ia parecer que a habilidade de se manter empregado. Mas, a grosso modo, é isso mesmo. Uma pessoa que cultiva a sua própria empregabilidade, ela está sempre procurando se atualizar no mercado em que ela escolheu. Se ela é um açougueiro, ela está procurando por qualificação profissional voltada para isso. Por mais que ela tenha 30 anos de profissão, não garante que ela vai se aposentar naquele emprego. Ninguém tem essa garantia. Se você é concursado, você não tem essa garantia. Então, qualificação profissional é sempre um passo a mais que você dá na sua vida para continuar se mantendo empregado. O emprego que você tem hoje não é o emprego que você vai ter amanhã. Tá? São as garantias que nós temos no Brasil. A única garantia é que a gente vai ficar desempregado alguma vez na vida e que isso vai ser muito doloroso e muito difícil. Coloquei o Zé na sala. Pronto. Uma possibilidade de qualidade? Possibilidade? Sobre empregabilidade, né? Pronto. Então, dito isso, hoje o que eu vou passar para vocês? Eu vou passar alguns momentos espinhosos da nossa vida acadêmica, quando vocês estiverem nesse ponto, onde isso daqui vai ser crucial. Algumas faculdades por aí, elas preparam vocês para isso. São modalidades, são disciplinas de produção acadêmica, também chamadas de metodologia científica, ou então metodologia de ensino. A minha era metodologia científica, era exatamente esse o termo, mas depende muito de qual instituição que você está estudando. E nessas cadeiras, eles te ensinam a fazer o trabalho. Não é um trabalho em si, eles te ensinam a como produzir academicamente falando. Te ensinam quais são as normas, como respeitar essas normas, como não errar. A questão da ABNT, passam em determinadas disciplinas de alguns cursos. No meu, eu fui agraciado por ter isso. Minha professora era péssima, parecia que ela era uma tia de maternal, ela não ensinava nada com nada, ela gaguejava mais do que o gaguinho do Looney Tunes, mas ela era esforçada. Tá? Eu não aprendi nada com ela, mas eu tive essa oportunidade. Agora tem outras disciplinas, tem outros cursos que não oferecem isso. E aí você aprende na marra, porque você é cobrado em todas as cadeiras que você precisa entregar trabalhos assim. Ok? Não me esqueço dela, tia Milena. Atrasado, mas cheguei, o famoso atrasado para o show, mas pronto para detonar. Isso é um episódio do Naruto. É um título de um episódio do Naruto, eu acho. Enfim, momento disfarça. Os nossos conteúdos da aula de hoje vão ser citações, referências e um recurso que nós temos nos editores de texto modernos, pelo menos nos mais atuais, que é a digitação por voz. Caso você não saiba, hoje você não precisa mais digitar nada se você não tem, ou enfim, tem alguma dificuldade com digitação, você pode simplesmente narrar que o seu editor, ele vai habilitar, obviamente, seu microfone, e ele vai entendendo as palavras que você vai querendo digitar. Ele só não tem um comando apagar. Queria que tivesse. Porque se a pessoa não tem dedo para digitar, ela já habilitou por causa disso. E para apagar, como é que fica? Não tem como.
fica o feedback direto para o Google. Botão apagar, que seja por comando de voz. Ei, mano, isso não foi uma piada. Isso não foi uma piada. Vocês estão rindo porque vocês não têm coração. Ai, 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 que feio. Meu pai é ela morrendo de rir aqui, gente. Que feio isso. Né? Enfim, citações, tá? Primeiro tópico da aula de hoje são as citações. O que são elas? São meios pelo qual você embasa teoricamente o seu trabalho. Você quer uma aguinha, minha jovem? O famoso tá passando mal. Pronto. Voltando para as citações, tá? Todo trabalho, toda produção acadêmica que você faz, você precisa ter um embasamento. O que é esse embasamento? São as pessoas que já falaram sobre antes. Então, se eu quero escrever sobre fake news, que era o assunto principal do meu TCC, não sou eu a única pessoa que falou sobre. Não vai ser eu a única pessoa que vai falar sobre. Então, tem um universo de pessoas que já citaram, que já comentaram, que já estudaram, que já produziram academicamente falando sobre esse assunto. O que eu vou fazer? Tem uma expressão que um professor meu falava, que era beber da fonte que essas pessoas já produziram, que é ir atrás do trabalho deles e, de alguma forma, adaptar, ajustar ou colocar esse trabalho dentro do meu. Só que, se eu faço da forma errada, isso deixa de ser uma citação e passa a ser plágio. Uma citação é diferente. Eu posso pegar um trecho da obra do Diogo, adaptar de alguma forma, porque eu não preciso pegar o trecho inteiro, o texto inteiro, mas o que aquilo for necessário, posso pegar para mim. Posso dar, obviamente, os créditos ao dono da obra e usar aquele trecho dentro do meu texto através do recurso das citações. Existem alguns tipos de citação que eu vou mostrar para vocês, que eu vou explicar quando usar e como utilizar, só que, né, fica a critério, porque não é algo que você vai fazer no seu trabalho de matemática, do seu ensino médio, não é algo que você vai fazer no seu trabalho de história, de geografia. Isso já é para um outro ambiente, mas é um outro ambiente que está muito próximo de vocês. Vocês estão tudo perto de fazer 18. Tá mais perto de fazer 18 do que voltar no tempo. Tô errado? Não. Então, tão perto, tá? Um dia todos vocês vão estar entrando em graduações e afins, e isso aqui vai ser um conteúdo necessário. É como se fosse uma micropreparação. Mas o que eu vou falar aqui é conteúdo de 2, 3, 4 aulas da faculdade mesmo, que o professor vai se debruçar falando sobre metodologia de trabalho. Aqui, o que é uma citação direta e indireta? São dois exemplos de citações que nós temos que nós vamos explicar hoje. As citações indiretas são quando, por exemplo, eu pego um trecho do que a Camille já falou, de algum trabalho dela, digo que é dela, tá? Olha, retirei isso desse trabalho da Camille, que foi nesse ano, tá? E tá nessa página, nesse trecho. E o que ela falou, eu pego e descrevo de acordo com as minhas palavras. Não deixa de ser uma ideia dela, mas eu estou adaptando para mim, estou não me apossando, mas estou citando e fazendo com que isso faça o meu texto crescer. Não impropriamente, não dizendo que é meu, tá? Então, o objetivo disso, que a citação indireta também é chamada de paráfrase, é expressar certa ideia de modo mais acessível com uma linguagem de fácil compreensão. Por quê? Porque se eu sou um autor que estou falando sobre coronavírus, eu só quero expressar esse assunto de alguma parte do meu texto. E eu peguei e eu pesquisei em textos que foram produzidos por médicos. A linguagem é diferente, a forma como ele se expressa é diferente. Todos os termos que ele utiliza são técnicos. Então, se eu coloco um trecho dessa obra e eu estou dedicando o meu trabalho a adolescentes, por exemplo, se eu quisesse dar uma aula sobre coronavírus, eu estivesse usando como base os dados do DataPrev, do DataSUS, ou alguma coisa assim, são informações que eu tenho que, de alguma forma, adaptar, porque se eu entrego para vocês, vocês não vão entender. Se eu começo a usar jargões de medicina aqui, nem eu entendo, eles não se entendem, eles não sabem nem escrever, na verdade. O que dirá isso? Tá? Então, eu faço uma adaptação, se é uma citação indireta, e repasso, utilizando, obviamente, com as mesmas ideias que foram criadas do texto, mas com uma adaptação para que o meu público entenda melhor. Aqui eu tenho um exemplo. Eu não vou ficar dizendo de quem é essa obra, de quem é essa pessoa, porque isso aqui é um exemplo claro, onde eu tenho o autor, eu me referencio ao autor e sempre pelo sobrenome, tá? Eu nunca vou falar o Antônio. Não, eu vou pegar o último sobrenome dessa pessoa. No caso, aqui seria a Silva. Literalmente. Eu, se eu fosse um autor e eu estivesse sendo citado, eu seria Pinheiro. Não seria José Maurício, seria só o Pinheiro. Seria Pinheiro, vírgula, José Maurício de Souza. O último sobrenome. Preferencialmente o último sobrenome. E aí, nesse caso, eu tenho quem é o dono dessa obra, que é esse Soares. Quando a gente está procurando pela referência em si, tem toda. Pronto. Eu tenho
o sobrenome final do autor. Alguém, além de mim, veio no presencial para ter esse grupo de outras notas. Pronto. Gabriel, ela e ela, que eu coloquei depois. A Nicole. Sim, são elas duas. Certo. Pessoal, respondam aí a mensagem que o Gabriel mandou, tá? Se possível. Porque acho que se não responderem é porque não vieram mesmo. Aí acontece. Então, voltando para cá, isso aqui está expresso porque é uma citação, isso não é uma referência, não vamos confundir os conteúdos, tá? Aqui eu digo que esse autor, nessa obra desse ano, porque nem todo autor tem obras, obviamente, iguais no mesmo ano, ou então obras no mesmo ano, isso já é muito difícil. Mas o fator que muda, que faz com que a pessoa entenda que é essa obra específica, é o número da página, tá? Porque o mesmo Soares que escreveu sobre coronavírus pode ter escrito sobre, não sei lá, doença de Chagas. Mas na página 16 dessa obra aqui tem essa informação. E essa informação é reescrita pela pessoa que está produzindo essa obra agora. Pegou como referência o texto do Soares e agora está na minha obra, está no meu texto, reescrita com as minhas informações, da forma como eu entendi, da forma como eu acho que o meu público vai entender. Isso aqui é uma citação indireta, certo? Ficou claro a ideia da citação indireta? Se ficou claro, digite Natal. Se não ficou claro, digite Belém. Natal, 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 Belém, 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 Belém. Tá. Citação indireta. Eu vou explicar de outra forma que eu acho que vai ficar mais resumida, porque eu acabo me perdendo em prolixia desnecessária. Citação indireta é quando você pega o trecho do trabalho de alguém, coloca no seu, reescrevendo, para que pareça mais simples para o seu público entender, tá? Porque se você está escrevendo para outras pessoas, você pode acabar deixando mais difícil. Agora, você já sabe como é que vai ser a leitura do seu público. Quem é o seu público? Então, se eu estou citando algo que é escrito de uma forma muito mais difícil, posso adaptar, quase transcrever, quase traduzir a linguagem, dependendo. Se for linguagem de direito, meu divino, aqueles caras falam uns negócios e você fica, o quê? Tá me xingando? Nem é, você tá dizendo, não, dobra a esquina. Você fica, tá, traduz. Mas essa é a ideia. Nossa citação indireta é responsável por isso, porque eu faço uma transcrição de um trecho numa linguagem que está mais próxima ao meu público. Só que eu tenho que demonstrar de quem que eu estou retirando. O outro modelo é a citação direta de verdade. Essa foi a indireta. A direta se divide em duas, tá? É a citação direta pequena, mais curta, e a mais longa, porque tem diferenças entre elas, principalmente na quantidade de informações que você pode colocar. Citações diretas, que elas são diferentes da indireta, obviamente, ela é feita com as palavras do próprio autor. Então, você vai pegar um trecho, você vai literalmente dar um Ctrl+C, Ctrl+V em um trecho do seu texto, um texto de outra pessoa que você está colocando no seu, tá? E, assim, dependendo da forma, você pode colocar entre aspas dentro do próprio parágrafo, ou se tiver mais de que 3 linhas, ela é um parágrafo sozinho, formatado de uma forma diferente, para ficar bem na cara. Isso não é meu, mas vai me ajudar. Lê, por favor. Deixa eu mostrar. Ó, se tem 3 linhas, eu tenho que formatar com 4 centímetros de recuo, fonte no tamanho 10, entre aspas, dizendo também de onde foi que eu tirei. O autor, a obra, o ano e a página. Se é direta, mas é curta, eu posso colocar no meio do meu parágrafo. Então, estou aqui explicando sobre filosofia. Do nada, Kant disse, abro as aspas, coloco lá a obra do cara, coloco a frase e meia, 2 frases que ele citou, fecho as aspas, coloco o ano da obra e a página e pronto. Porque ainda cabe dentro do meu parágrafo. Agora, se são 3 linhas, eu trago ela para um outro canto e deixo ela bem explícita. Porque mais do que isso já é apropriação de conteúdo, aí tomo de novo um processo. Aqui tem os 2 exemplos. A direta curta, dentro do próprio parágrafo, onde eu falei de onde foi que eu tirei com o ano, eu trago, entre aspas, um trecho da obra de outra pessoa. A maioria das vezes é só uma frase, é só aquele jargão pesado que vai te ajudar mesmo. Tipo aquela frase de Power Ranger que ele explode as coisas depois. Mais ou menos isso. A ideia foi boa, E as longas, você tem o seu texto, tem a concisão normal do seu texto e a citação ela é expressa com a fonte menor e com recuo bem maior. O recuo normal da sua página é aquele 3 fechado que a gente faz com a configuração da página em si. O máximo que você tem de recuo é o recuo da primeira linha, que é 1,25, mas para uma citação não. 3 centímetros para dentro, na verdade 4 centímetros para dentro e tamanho 10.
Lembra que eu falei, até ficou confuso para vocês, em uma das atividades que eu coloquei lá, formato da página, tamanho do caractere, corpo do texto, tamanho 12, aí tinha um cantinho que falava tamanho 10, algumas pessoas ficaram me perguntando, tá, onde é que eu faço? Que ponto que eu faço? Então, aqui é tamanho 12, aqui é tamanho 12, porque é corpo de texto, e como aqui é a citação, tamanho 10. Com 4 centímetros de recuo. 1, 2, 3, 4. Beleza? Deixa eu mostrar na prática. Na prática, não exatamente, mas num arquivo que tem uma citação. Minha mono, deixa eu descer aqui. Daqui que eu acho uma citação, eu usei várias, porque a citação ajuda bastante. Pronto. Tem um exemplo onde eu tenho o corpo do meu texto, normal. Aqui está formatado perfeitinho, tamanho 12, com o nosso espaçamento de 1,5, com o recuo da primeira linha de 1,2, 1,25, na verdade. E aqui eu tenho a danada da citação. Tamanho bem menor, 4 centímetros de recuo. Aqui tem 3, mas acho que esse meu texto está meio estranho. Mas são 4. Desço, e aí eu ainda coloco também de onde eu tirei. Porque se eu não colocar de onde eu tirei, vai ser plágio do mesmo jeito. O principal é colocar de onde você tirou. Beleza? Não tomem processo por plágio de graça, meus queridos. Tá, vamos ser honestos. Ninguém processa os outros assim tão fácil. O que acontece é que quando você vai entregar um trabalho que não tem a citação correta ou que existe um pouco de suspeita que o seu trabalho foi plagiado, ele é zerado de cara. Ele não é avaliado nem nada, ele só toma um zero e pronto, você vai ter que refazer a cadeira. Você vai para recuperação não. Você é reprovado diretamente na cadeira e tem que fazer de novo. Isso aí, por si só, já é uma dor de cabeça. Eu tenho um caso da minha irmã, vou citar, Exposed, tô nem vendo. Mas o dela foi injusto pra caramba, porque ela passou, ela começou a UFC, sei lá, em 2007, 2006, 2007. Aí ela continuou no curso, chegou na cadeira final da monografia, não entregou a monografia dela, acho que é porque ela estava trabalhando, ela trancou e foi trabalhar. Trabalhou durante mais ou menos uns 8 anos como contadora, eu estava com um salário ok, mas ela queria ser promovida, então ela precisaria realmente do certificado. E ela só não tinha o certificado, mas já tinha visto todo o conteúdo. E aí o que foi que ela fez? Foi fazer o TCC. Ela chegou para a professora e a professora disse, beleza, você era para ser jubilada, porque ela já estava muito tempo sem ir para a faculdade, anos e anos, mas ela deu essa oportunidade para ela e beleza, ela vai começar a fazer. Ela começou a fazer, ela se empolgou com o conteúdo, porque já era algo próximo para a rotina dela, e entregou um trabalho de 50 páginas, em 1 mês e meio. Aí a professora olhou para ela, tá, minha jovem, vou dar uma olhada aqui. E ela estava suspeitando de plágio, porque foi muito rápido. E só pela suspeita dela, ela não quis corrigir, ela literalmente julgou como se fosse plágio e, como ela era responsável pela cadeira, ela disse, não vou corrigir. E era dela. Ela foi igual uma cracuda, digitando, quebrando o teclado, e por essa suspeita já era. Ela podia ter, como é que eu posso dizer, recorrido? Podia, porque ela tinha provas que o texto era dela. Mas ela ficou para baixo pra caramba com isso, demorou mais um ano parada, e aí foi voltar para o TCC, aí conseguiu entregar, conseguiu um outro professor para orientar. Fica a dica, tá? Quando o professor quer te quebrar, ele te quebra. Procure alguém que você já tenha afinidade durante a graduação, algum professor que você tenha um bom relacionamento, que é mais acessível, que é um professor de boas. Não existe esse tipo de professor em graduação. Porque eu escuto tudo que vocês têm para fazer. Tudo que vocês reclamam, eu estou lá. Agora, outros professores, eles podem simplesmente olhar para você e não fui com a sua cara. E aí, meu bom, se esse cara é o cara que vai te dar nota do trabalho final, eu tenho pena. Voltando para o nosso assunto, você ia falar alguma coisa? Vai mostrar. É ela. Nicole. Pronto. Deixa eu só conferir contigo. O teu WhatsApp que está no grupo. É o teu? Pronto, então eu te mando. Eu te mando mais tarde. Pronto. Não sei nem que é o nome daquele povo, foi muito engraçado, sabe? Que o pessoal não escutou. Se ele estiver tudo nessa zona, olhar assim, bichinha, como tu é. A Bianca, a Luísa. Sim, aí a Andressa e a outra, que eram as duas moças que estavam aqui por perto, que estavam sempre com a Luísa, elas saíram. Aí tá comendo gente. Beleza? Acho que nesse grupo aí também tem a Ingrid. A Ingrid tá contigo, Bianca?
Pronto, também tem a Ingrid lá. A que senta geralmente aqui, que me odeia. Também tem outra que me odeia aqui, mas são outros casos. Pronto. Tem outro modelo, tá, queridos? Que... Oi? Né, tudo bem. Eu só escuto coisas assim. Tururu, tururu. Isso aqui vai parecer meio zoado e meio abstrato. Na verdade, vai parecer muito zoado e muito abstrato. Mas é a citação da citação. Então, digamos que Débora, 20 anos atrás, assuma que agora você tem 60 anos. Débora produziu academicamente um texto voltado para políticas de gênero. Ela estudou sobre 28 autores que falavam sobre isso. O principal foi uma autora chamada Rosa Madalena, que eu não sei nem quem é, estou evitando agora, que fez um livro em 1970 que falava sobre isso. Débora leu esse livro, ela citou esse livro, citou em todas as partes do trabalho dela. E o trabalho dela tem como fonte esse trabalho dessa senhora, dessa Rosa. Tá? No meu caso, se fosse fazer uma citação da citação, que é o famoso APUD, eu li só a obra da Débora. Mas, como ela citou a Rosa de 1970, eu posso citar a Rosa de tabela pelo texto da Débora. Parecer abstrato, mas nem é tanto. É mais simples na prática. Só que o APUD tem que ter muito cuidado com ele, porque se você não lê a obra principal, você pode colocar umas coisas completamente sem nexo. Então, já é uma dica de cara aqui, inclusive, que você tem que ler a obra original. Então, se eu cito a Débora, eu tenho que ler o texto da Rosa de 1970. Se eu não li, eu vou pegar só as informações que a Débora pode ter adaptado para ela do texto. Cigana Sandra Rosa Madalena, né? Meu cérebro é péssimo, porque provavelmente ele pensou nisso. Mas bem lá no fundo, opa, vou citar Cisne Magal aqui. Piadas à parte, o objetivo é que o texto, esse texto que você pegou como texto, será empregado sempre que inserir um texto em uma citação de um outro autor que você encontrou na obra. É normal fazer isso, tá? Só que tem que ser trabalhado, tem que pensar muito bem. Inclusive, os meus professores da minha graduação sempre indicaram, não faça APUD, não faça, porque você pode se confundir. E como eu falei, é uma visão dela, do texto de outra pessoa. Se eu não li, eu tenho só a visão dela. Eu posso simplesmente não concordar com ela. E o trabalho pode ser completamente diferente daquela outra pessoa. Porque ela pegou de uma fonte que falava A, ela falou B. Se eu pegar dela, eu vou falar C. Se eu falar da outra, é uma loucura. Fica confuso. Então, leia os dois textos. Isso vai usar um APUD, leia os dois. Como base, leia os dois. E ainda tem tipos de APUD. Porque tem forma de citar, forma diferente de citar ele. Chega a dar medo? Tu falou exatamente igual isso. O primeiro APUD, onde eu referencio que eu estou fazendo um APUD, uma citação da citação, já no começo. Então, peguei o trecho específico, mesmo que esteja sendo direto ou indireto, estou dizendo, olha, isso daqui é uma fonte que eu retirei de um texto de uma outra pessoa que retirou de outro texto. Pronto, deixei bem claro no começo, tranquilo, morreu Maria Preá. Posso dizer que é um APUD no final da minha citação, então não é no começo do texto que eu escrevi, que eu transcrevi, coloco no final, de quem ele referenciou. Então, eu estou pegando diretamente desse, do Gold, e esse Gold pegou de Nard bem antes dele. Na verdade, é o contrário. Pela data é o contrário. Pela data é o contrário. Só um minuto, tem mais alguém? É do Cris? Diego entrou na sala bem cedinho. Pronto. E ainda tem um último modelo. Não, saudades do Wesley para fazer memes com ele. E o último APUD, sem o termo APUD. Você vai especificar de alguma forma na tua citação que é um trecho retirado de uma obra que puxou informações de outra. Você não vai colocar APUD, você não vai colocar esse termo em si, mas você tem que justificar de alguma outra maneira. Nesse caso, eu tenho uma citação feita por um autor, de um outro autor, dizendo de onde foi que ele removeu essa informação. Eu não estou falando do termo APUD, não escrevi ele aí, mas estou deixando por extenso que ainda assim é uma citação de citação. Tá? Posso usar essa palavra conforme citado, ou então de acordo com o que foi dito, de acordo com o outro autor? Nem sempre. Mas é porque determinada, para você pode ter parecido mais simples, mas se tu está na metade do teu texto, já digitou 45 páginas, é muito mais fácil tu meter um APUD lá, porque tu vai ter que pensar nos conectivos, tu não pode ser repetitivo durante o teu texto. Se tu faz 10 APUDs no teu texto,
e os 10 tu fica no conforme citado, tu vai ter que procurar palavras ou sinônimos dessa expressão conforme citado. Se tu coloca 10 aputs e os 10 aputs tu escreve desse jeito, conforme citado nesse ponto, conforme citado nesse outro, conforme citado nesse outro. Deu para entender? Já dá uma agonia, cai na repetição. Escrevendo o apud não tem como errar, é uma expressão própria para isso. Inclusive, ela tem um significado em latim, deixa eu até ver aqui. Junto ou perto, no contexto científico acadêmico, é utilizado citado por, o significado dela, citado por. Sabia que eu tinha colocado na apresentação. Pronto. Citações ficou tranquilo para vocês. No caso, quando vocês precisarem de recurso acadêmico, vocês têm 1% do que vocês precisam saber para fazerem uma boa citação. O restante é na prática. O restante é pesquisando. O restante é lendo sobre a BNT. O restante é praticando. Ok? E vamos para as referências. Meus queridos, o que é uma referência? Referência é o que vocês não fizeram nunca, mas deveriam ter feito desde o começo, dizendo de onde foi que vocês tiraram as informações para embasar os trabalhos de vocês. Tu faz? E como é que tu faz? Tu coloca só o site final? Então, isso aí é colocar o site. Mas não é só isso. Inclusive... Oi? Sim, é o Moodle, né? Pronto, tem o Moodle como recurso para isso, mas eu não passo o Moodle porque a gente vai fazer citações só de páginas da internet, então não é tão necessário, mas é um ótimo recurso, principalmente quando você está na má vontade. Tem os dois modelos. Na verdade, para apresentação, eu pensei em trazer para revista, para texto, para livro e para páginas da internet. Aí eu pensei, essa aula não vai até 6h30. É melhor não. Aí... Quem? No final da atividade tem lá a referência. Era para eu entender? Eu não entendi. Que dá a resposta do quê? Ah, inventaram isso finalmente. Eu era feliz na época que inventaram um aplicativo que você colocava a câmera na frente e ele fazia o cálculo. Eu olhava assim, nossa senhora, só falta os carros voarem agora. Os carros não voam e aquilo ali não é 100% preciso. Definitivamente. Você bota raiz de 13, aí ele, opa. Ele fica pensando. Não é melhor do que você. Estude. Ah, que isso. Que isso. Voltando para as referências, já escolheu, cara? Já fez os testes vocacionais e deu humanas? Droga. Não tem como argumentar. Referências. As referências para a nossa ABN Tona consistem basicamente na indicação do autor, título, edição, local, editor. Tudo isso daqui é relativo, tá? À medida que eu posso ter como informação um livro e ele tem tudo isso, título, o ano, o local, eu posso ter um texto que eu peguei como um artigo que você não faz a menor ideia das coisas, só sabe o ano. Mas ainda assim você pode citar, porque é uma obra que vai te ajudar. Você não pode colocar nada que você não citou. Isso daí não entra na lógica da BNT. Entra na lógica do eu estou plagiando descaradamente. De uma o quê? Tu já tá em um? Jovem que me mandou mensagem no privado. Mas tu já tá nu. Eu vou responder aqui. Ah, precisando? Com vagas, você está dizendo, né? Eu acabei de preencher os últimos aqui, as últimas pessoas que estavam sem equipe. Creio eu que não tem ninguém em sala que está sem equipe, né, agora? Não, não tem. Em casa pode até ser que seja, mas aqui não. Pronto. Que? Não, é mensagens que chegam no meu privado, gente. Vocês têm que ver no dia do prêmio, no treinamento aqui. Meu privado pega fogo. Só gente me... Tô ouvindo. É isso aqui. Eu te achei bonito. Do nada. Eu... Para, gente. Eu nem leio mais, o prêmio eu não leio. Teve uma aula que eu tava com 75 pessoas no chat. Não sei o que aconteceu. Só travou meu chat, literalmente.
Efeito Chris-Elton. Chris-Elton Simmons. Então, como fazer? Como fazer? Você inicia com o sobrenome do autor, como eu falei. Naquela demonstração que eu tinha mostrado lá nos trechos, o primeiro termo é o sobrenome do autor. Você nunca vai ser conhecido como Maria, como Flaviana. Não existe esse autor. Existe o Rocha, o Pedrosa. É sempre o sobrenome, tá? O Mataus. Aí você pensa, nossa, é um cara. Aí você vai ver, é uma senhora que chama Ana Verônica Mataus. O sobrenome é só Mataus. Aí você fica, uou. Mas é sempre o sobrenome. Literalmente, sempre o sobrenome. E depois disso, depois do sobrenome que vai ser em caps lock, em negrito e vírgula, você coloca o restante do nome da pessoa. Então seria Mataus Ana Helena, tá? Depois disso, caso tenha mais alguns autores, porque aqui, nossa senhora, tem livros que tem 28 autores diferentes. Você pode colocar o nome do primeiro, o nome do segundo, mete um et al e resolveu, para não colocar todos os restantes. Mas quando tem mais de um autor, você separa eles entre ponto e vírgula. Coloca o Mataus, Ana Helena, ponto e vírgula, Machado, Ana Flávia, ponto e vírgula, e aí você vai colocando. Se tiver 3, ainda vai. Se tiver mais que 3, fecha o Ana Helena, o último, coloca a expressão em latim, que é um E e um T e um AL de AL. Pronto, resolvido. E aí depois, quando você coloca os sobrenomes, caso seja o caso de abreviação, beleza, senão não precisa. Aí vai para o título da obra em negrito, ou itálico. O subtítulo, subtítulo de obra seria o exemplo da minha monografia. O título principal seria Fake News, 2 pontos, uma visão das ferramentas utilizadas pelo Ceará para o combate às fake news. Pronto, e aí seria o subtítulo. Tem. Pior que tem, depois eu mostro para vocês. E o subtítulo ele é normal, em preto e branco, sem nada de recurso de formatação. Depois, a edição, para caso de livro, geralmente tem a edição do livro. Para caso de revistas, também tem a edição da revista de artigos. O local, que é Rio de Janeiro, São Paulo, sei lá, Estados Unidos, tijolografia, enfim, o local de onde esse texto partiu, a editora que é responsável e a data, que é um dos fatores principais. Se você fez alguma citação de algum texto sem data, sem momento, não vale. Não tem como eu considerar isso como uma citação. Pode me colocar em um grupo que esteja precisando. Isso aí. Mas tu tá do lado do povo. Depois eu falo contigo, viu? Tipo, vou escrever aqui de volta. Só um minuto, tá, queridos? Mensagens no privado. Pronto. E aqui eu tenho um exemplo bem claro de como é que isso funciona. Eu tenho primeiro o sobrenome do autor, Macambira, que nome maravilhoso, e eu achando Pinheiro ruim. Depois o restante do nome da pessoa, se ela tiver outros sobrenomes, beleza, mas é o último que conta, o último que vem primeiro. O ponto final. Brito é na hora, cara. O que tu gostou? Brito parece Brita, é mó da hora. Tu é Brito também? Não tem uma piada com Alves. Enfim, depois o nome da obra em negrito, para ter um destaque, local, tá? E a editora responsável e o ano. Pronto, tranquilo. Tem uns sites, como o Gabriel acabou de citar, que é o Moodle, que você coloca só o nome do livro, você coloca só as informações que você tem, e ele dá um jeito de ordenar para que isso se forme como uma referência, tá? Tem aplicativos para fazer isso. Eu acho até que deveria ter há mais tempo isso daí, porque não é uma coisa tão difícil de fazer. Outro exemplo de citação, nem sempre a gente se satisfaz só com uma citação de livro, citação de texto, que não é livro necessariamente, um artigo que seja. A gente pode precisar de um site. E como é que a gente faz uma referência de site? Sobrenome do autor continua a mesma lógica, então, se é um portal de alguém, ou se é um site de alguém, você coloca o sobrenome dessa pessoa, depois o restante do nome como geral, aí vai ficar muito próximo, muito parecido com outro modelo de citação que a gente acabou de ver, citações de livros e de artigos. Depois disso, o título, com o subtítulo, se tiver, o título com aquela formatação em negrito, o nome do site, tá? O nome do portal e o ano. E tem uma peculiaridade, se é um site, você tem que colocar no final da sua citação, onde foi que você tirou, de onde foi que você tirou, tá? O site exatamente. Tirou do terra.com, www.terra.com e o restante das informações do site. E no final, o momento em que você acessou, que aí é o dia e o ano, tá? Por que entra a questão do dia e do ano?
Digam aí para mim hoje. Por que vocês acham que eu preciso colocar o dia e o ano que eu acessei um site para fazer uma referência dele? Oi? Atrasada, nem tanto, mas atualizada sim. Porque o site é bem, como é que eu posso dizer, dinâmico. À medida que aquela informação podia ser uma das principais naquele dia, daqui a uns 3, 4 anos ela nem está mais lá. Então você diz o ano em que você acessou, porque aquela informação estava lá naquele momento. O ideal é que, além do ano, você tire um print e salve na sua pasta. E, inclusive, dicas para TCC do futuro de vocês. Se você está fazendo uma pesquisa sobre um portal de notícias que está lá cadastrando diariamente uma informação a mais, você diz o momento que você acessou e você tira um print daquela imagem, tira um print daquela página, para você comprovar que naquele dia tinha aquela informação. Porque senão, aquilo ali pode ser tirado do ar, pode ser removido por qualquer motivo, sendo político ou então só algum problema que aconteceu com o portal em si. Tem muita gente que usa um site como o conteúdo principal do seu trabalho. Acontece, é a fonte de informações dele. Mas tem que saber que isso é mutável, que isso pode dar BO, que isso pode sair do ar num instante, pode ser até problema do provedor, que de alguma forma a pessoa não pagou e pronto, saiu do ar. Certo? E outra, cuidado com o site de onde é que você tira as informações, tá? Pelo amor de Deus, tá? Ocapitalista.com, pelo amor de Deus. De onde é que vocês estão tirando essas coisas? Procurem fontes de verdade, tá? Mas você sabe que o Google não tem tantas informações assim. O Google é um portal onde você consegue, de outros sites, as informações. A maioria das coisas que vocês tiram vem de outros sites. Não. Ó, vamos comprovar isso aqui agora. Porque quando você coloca o link, você nunca vai colocar o link o Google, tá? Se eu faço uma pesquisa agora sobre Baby Shark, o primeiro link que eu clicar vai ser um link com essas informações. Quando eu abrir, aquilo não é o Google, aquilo é o site do Baby Shark. Então a minha referência é o site do Baby Shark, não o Google. Porque se tu... Camille, minha jovem, e Mariana. Eu lembro do seu nome. O Google é só sua engine de busca. É como se ele fosse o garçom. O prato que você comeu, quem fez foi outra pessoa. Então. Mas você. Não. Embasado em tanta coisa que vocês não estão nem ligados, porque o Google é manipulável, você pode pagar para que aquela informação chegue primeiro, você tem que culpar o site de onde você tirou. Você nunca vai chegar e dizer, por exemplo, eu vi essa. Então, por que a gente está discutindo se a gente concorda? Pronto. Não, posso agora terminar? Não, ainda tá muito cedo. Mas voltando para a nossa lógica, a forma como ela falou, beleza. Se você encontrou um problema em algum site, se você achou aquele conteúdo indevido, você nunca vai culpar diretamente o Google. O Google só mostrou aquela listagem, tá? Assim como ele mostra a listagem de qualquer outro conteúdo, de qualquer outra informação, só apareceu lá. Nunca mostrou os teus sites? Tu tem um? O Google Site? Daqui que ele mostra. Um dia. Voltando, agora para um exemplo, aqui nesse primeiro exemplo, eu tenho uma página que eu tenho o nome do autor, tá? Eu tenho necessariamente informações que posso deixar a minha referência parecida com o livro, mas quando eu não tenho, a gente faz dessa forma. Por exemplo, se eu quero referenciar uma notícia que eu encontrei no UOL da vida. Então, eu coloco o título da notícia, o local de onde eu tirei essa notícia, se foi no site do UOL, se foi em qualquer outro canto. Aí eu coloco a localidade, a data em específico que eu tirei essa notícia, porque notícia é um negócio muito mais inflamável, à medida que pode estar lá, pode não estar, dependendo do editorial, dependendo do site, não tem uma forma de guardar aquelas informações, porque é muita informação, então eles só vão descartando. Fez uns 2, 3 anos, descarta. Então eu tenho que dizer a data específica e se pá até o horário, para deixar aquilo o mais fidedigno possível. Depois disso, o local onde eu tirei, que é o site exatamente descrito, aqui eu ainda estou com a ideia do menor e maior para fechar a ideia de que aquilo é um link, tá? Eu não tenho mais essa obrigação. Vocês não precisam mais abrir o link e fechar o link com menor e maior. Mas, enfim, aqui no exemplo ainda está assim. E depois, data final, de onde... Essa data aqui é um pouquinho diferente do site, porque aqui é a data em que a notícia foi cadastrada. Tá? A notícia foi cadastrada esse ano, e o ano e o momento em que eu li essa notícia foi esse. Beleza? São 2 pontos diferentes, são duas datas diferentes. Tá claro? Tá claro para todo mundo? Ó, Glória, vocês estão craque da camisa 10, porque a professora, quando deu essa aula aqui, tinha gente assim, ó. Entendi não, professor. Se todo mundo entendeu, ótimo para vocês são gênios.
mandar o slide. Beleza. Vamos para a digitação por voz, que é um recurso assim que, nossa senhora, né? Na época em que eu estava muito afim de digitar as minhas coisas, se isso aqui existisse, eu teria feito os meus textos. Mas isso não existia. Por quê? Porque eu sou velho. Mas como é que funciona? Vocês ainda estão rindo, essa piada é velha. A piada de eu ser velho já é velha. Eu tenho que ministrar o meu veneno. Enfim, como é que esse recurso funciona? Tá? Nossa digitação por voz precisa que você tenha um microfone, obviamente, um microfone de captação. Então, para um celular. Enfim, porque tem gente que vai ficar tentando fazer aqui nos computadores e não vai dar muito certo. Ele não grava a tua voz. Não é. Não... Mais ou menos. Então, nesse nosso Google aqui, inclusive em casa, se eu não me engano, também tem um recurso no celular. Vou até ver aqui. Ele digita por voz? Sério? Nunca mais vou escrever nada na minha vida. Tô nem aí. Eu não confio nas marmotas do Google por voz porque meu celular desbloqueia. Meu Deus, eu tô com medo agora. Porque eu nunca mais vou digitar nada. Eu já digito muito errado. Nossa senhora. Muitas possibilidades agora. Eu tô procurando um recurso disponível através do celular. Acho que eu tenho que editar ele, obviamente. Formato Word. Oxi. Não. Localizar e substituir. Contagem de palavras. Bom. Até então, depois a gente vê essa parte. Eu quero fazer as demonstrações logo, porque eu sou muito animado com isso. Vou clicar na guia de ferramentas. E aqui eu tenho a opção digitação por voz. Cliquei. No meu caso, se vocês quiserem fazer isso, vocês não vão ter como, porque vocês não têm nada para captação do áudio. Se você tivesse pelo menos ou o seu fone de ouvido, ou uma marmota como essa daqui, você conseguiria se virar. Aquele robozinho que eu usava aqui na sala também funciona, porque ele também tem um microfone de captação. Quando eu clico aqui, ele já habilita a possibilidade, e aí eu só clicar para falar, e, teoricamente, tudo que eu disser vai ser digitado. Se eu falar ponto, ele fala... Não. Dá um ponto final. Ele não dá um ponto final. Ponto final, ponto final, ponto final, ponto final. Eu queria o caractere. E agora, aquele negócio que tu tava morrendo de rir. Apaga. Ele não apaga. Ah, cara. É porque, se isso é um recurso de acessibilidade, era para ele apagar. Vai que a pessoa não tem como. Não, mas vai que ela não tem como mesmo. Eu vou preencher uma página inteira aqui só falando as minhas groselhas normalmente e o Google que lute para ele digitar. Fazer as minhas piadas, vou construir o meu texto de stand-up aqui completo. É uma ferramenta, né? Digamos que a ferramenta tem alguns problemas. Devia ter, mas era necessário que tivesse alguns atalhos. Coqueluche? Que isso? Coqueluche ficou muito da hora. Não, eu tô me divertindo pra caramba. Mas tinha que ter algum recurso para ele quebrar uma página, para ele quebrar um parágrafo, porque senão isso aqui é inútil. Se é só para digitação completa, eu vou ter o trabalho todo de formatar depois. Enfim, fica a dúvida aí e as informações para o Google. Não, mas assim, e se tu erra? Tipo, se eu tem um Goku ali do nada, ele não vai apagar, ele não vai voltar para lá. Eu tenho que ir com o meu dedo. Então, acessibilidade em nada. Tá bom, tô dando muito trabalho pro coitado do Google. Você serviu o seu propósito, meu jovem. Acho que algumas pessoas podem achar isso útil, mas no meu caso, só é legal. Eu não acho útil, eu só acho legal. Cancelei. Tem uma porrada de pontos. Nossa! Os que eu falei ponto, ele colocou uns pontinhos por baixo, ele pontilhou. Eu vou pesquisar depois para saber se ele tem alguns atalhos de voz mesmo. Mas deixa eu ver se isso aqui é tudo um parágrafo só. É, tudo um parágrafo só. Opa, é. Deixa eu ver aqui quem está escrevendo. Como ativo isso daí? Eu vim em ferramentas e vim em digitação por voz. Mas eu não confio muito não confio em nada do Google sobre digitação por voz e nem recursos com voz, porque
como eu falei, já desbloqueei meu celular várias vezes, tendo dito qualquer coisa avulsa aqui. Do nada tá só a tela piscando atrás de mim, eu vou olhar, tem 45 pesquisas que ele fez. Eu, irmão, pra quê? E o meu recurso é desabilitado, eu nem habilitei isso daqui. Pronto. Vamos para a atividade de hoje? Vamos! Pronto. O que é que nós temos? Dessa vez, a gente vai treinar as nossas referências, tá? Referência para a BNT. Então, o que eu vou pedir? Eu vou pedir para que vocês pesquisem. Pesquisar vocês já fizeram, então até aí não é novidade. Na verdade, não é novidade. Vou pesquisar um desses assuntos, porque eu quero que vocês tenham algum campo discursivo para fazer. Então, vocês vão pesquisar esses assuntos específicos. Não precisa ser os 4, tá? Você pode fazer um trabalho em cima só de um deles, mas eu não quero que me entregue só metade de uma folha, ou então um parágrafo, porque a gente já está no final da modulação de Office. Não é para entregar só isso. Eu quero um título. Não precisa ser formatação de título, não, tá? Não precisa. Mas coloque o título da sua pesquisa. Se for evolução dos jogos, pode colocar a evolução dos jogos. Complete uma página com conteúdo. E na página final, na segunda página do seu texto, você vai colocar as referências, que vai ser exatamente o site de onde você tirou, de acordo com o modelo das referências, que vai ficar sempre aqui aberto, ó, desse jeitinho. E outra coisa, o texto é para ser formatado com as normas da BNT. Página, parágrafo e caractere. Eu não vou relembrar quais são, tá? Porque você já sabe, vocês são craques, já fizeram várias vezes. É o que eu acredito. Quem? Eu nem sei quem é, eu só citei como exemplo. Ana Helena Mataus. Não deve existir alguém no Facebook com esse nome. Não alguém relevante com esse nome. Então, abram a conta Google de vocês e já comecem a fazer o trabalho. As referências da forma certa, se vocês forem utilizar como site, é assim.